Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria estamos aqui nesta tarde, estamos na cidade de Caldeirão Grande. Este é o canal AD Caldeirão Grande e nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, acreditando que trará edificação, conhecimento para cada um de nós. Quero falar nesta tarde sobre algo que está sendo muito debatido ultimamente nas redes sociais, na internet. É aquilo que se relaciona ao calvinismo e arminianismo, principalmente no que diz respeito à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então a gente sabe que há um debate antigo que vem desde o século XVI, não é? Exatamente por causa da posição de Calvino, aquele suíço que viveu entre 1509 a 1564, então é uma posição dele, e aí veio a posição que se contrapôs a ele do Armínio. Armínio viveu, ele era holandês, viveu de 1560 a 1609, então, diante desse embate, né, criou-se isto que é chamado de calvinismo, por causa de Calvino, e o arminianismo, por causa de Armínio, né? E a gente sabe que as bases de Calvino para trazer tudo isso que ele trouxe, que depois foi contraposto por Armínio, Calvino ele se baseou em Agostinho de Hipona. Agostinho viveu no final do quarto século para o quinto século, não é? Então ele tinha a sua posição. Claro que a posição de Agostinho de Hipona estava de encontro com todos os pais da igreja que viveram na sua época, ou seja, desde os dias dos apóstolos de Jesus, quando iniciou agora a era da patrística. Todos os pais da igreja que vieram até o tempo de Agostinho, eles eram de uma posição contrária à que Agostinho vai ter agora, né? Tá certo? Então Agostinho teve sua posição, contrariando tudo aquilo que os pais da igreja, que foi do seu tempo e antes dele, tinham, e agora, já do século XVI, ou seja, mais de 1000 anos depois, o Calvino, ele abraça a posição de Agostinho de Hipona, que era uma posição que ele chama de monergista, né? A posição monergista é uma posição que diz que na salvação do pecador, somente Deus trabalha, ou seja, eles falam da soberania de Deus na salvação, e eles mostram que o homem ele é passivo, o homem não faz nada absolutamente, o homem está aí como um produto e Deus faz tudo, não é? Com isso eles estão realmente anulando o livre-arbítrio do homem. Então essa foi a posição de Agostinho de Hipona, e mais de 1000 anos depois o Calvino também abraça e traz à tona esse tipo de posição, né? Então, primeiro, o Calvino ele segue o monergismo, né? Somente Deus para a salvação do pecador. Voltando um pouquinho atrás, quando eu falei que os pais da igreja que foram do primeiro século até o quinto século, todos eles eram sinergistas. O que é ser sinergista? É acreditar que para a salvação do pecador, Deus, ele realmente é quem é o autor da salvação, é quem desperta o homem através do Espírito Santo, mas depois que o homem é despertado, o homem agora tem a sua participação. Ele aceita ou rejeita. Ou seja, o sinergismo mostra que o homem tem a sua participação. O homem não é passivo na salvação, ele é ativo. Claro que a sua participação, por exemplo, aceitando a salvação, é algo que o Espírito Santo faz. Porque como vimos, ou como a gente vai ver, quando falamos da depravação total, que é um dos pontos que tanto Calvino como Armínio defendia, ou seja, quando o homem caiu lá no Éden, quando Adão pecou,
Adão perdeu toda a capacidade agora de fazer o bem, no sentido de buscar a Deus de si mesmo. Então o homem perdeu essa capacidade. O homem ficou agora com a natureza voltada para o mal, para o pecado, e o homem por si só, ele não busca a Deus jamais, ele perdeu essa capacidade. Ou seja, então, aí na visão de Armínio, por exemplo, veio agora a graça preveniente, que essa graça preveniente é exatamente um despertamento que o Espírito Santo traz, Deus trabalhando no pecador, fazendo o pecador entender, né, que é pecador, e dando uma pequena luz para que ele possa agora também ter força e condições de aceitar a Cristo. Então isso parte de Deus, com certeza. Mas no momento em que o pecador é despertado, porque recebeu de Deus esta graça preveniente, então ele agora é responsável a partir daí. Ele está consciente, porque a voz do Espírito está falando a ele, dizendo que ele é pecador e que é um Salvador. Então a partir daí, ele decide se quer, se aceita ou se rejeita. Ou seja, Deus, neste aspecto aí, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, não é? E o homem agora, ele é ativo na salvação, então ele não é passivo. Então, segundo o que prega o calvinismo, o homem simplesmente é um produto, certo? Ele é passivo. Então, isso contraria, isso que Calvino está falando já no século XVI, contraria tudo que os pais da igreja falaram do século I até o século V. O único pai da igreja que veio realmente trazer esse pensamento foi exatamente Agostinho de Hipona, já do século IV para o V, contrariando todos os demais pais da igreja. Então é muito interessante, por exemplo, alguém conhecer essa obra, por exemplo, essa obra que é muito rica, onde ela fala sobre arminianismo, a mecânica da salvação. Então ela vai mostrar aqui citações de frases de grandes pais da igreja que viveram ali no século II, século III, século IV, até século V, defendendo o sinergismo, ou seja, defendendo que a salvação ela tem a participação principal de Deus, é Deus que realmente ativa o desejo do homem, mas que tem a participação do homem. Então a salvação só é efetivada no homem quando ele responde com a fé positiva, né? Então, eu quero que você entenda isso. Então, o monergismo, defendido por Calvino, que também foi defendido por Agostinho, ele coloca sobre Deus toda a responsabilidade da salvação. O homem fica simplesmente como se fosse um produto que é manipulado. Mas no sinergismo, que defendia os pais da igreja, que viveram antes e do período de Agostinho e depois de Agostinho também, e também por Armínio, né, que já viveu agora também no século XVI. Todos eles defendiam o sinergismo. Então, o sinergismo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ela tem mais coerência com as Escrituras, porque de fato há muitos textos mostrando que Deus, ele procura a participação do homem, né? A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando ele diz a salvação é pela graça, está falando da parte de Deus. É Deus que entra com esta contrapartida. A graça vem de Deus, mas por meio da fé. A fé é o elemento humano na salvação. Se bem que é Deus que desperta a fé, mas Deus espera que o homem use essa fé. Então isto é sinergismo. Há uma participação do homem na salvação, certo? Então nós entendemos que muitos, inclusive, são contra aquilo que é chamado de semi-pelagianismo. Nós também somos, porque o semi-pelagianismo ensinava que a salvação parte do homem, ou seja, é o homem que busca a Deus. Não, nós entendemos que não. O homem teve a depravação total, o homem está depravado nesse aspecto, é preciso que tenha a graça preveniente para que o homem agora se desperte e depois de despertado, iluminado, ele agora aceite ou rejeite. Porque o semi-pelagianismo, né,
dizia que o homem não. O homem tem condições de buscar a salvação. O homem escolhe buscar a Deus. Não, 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 não. Então, aí alguns calvinistas querem tratar e querem realmente nos dizer que somos realmente sempre pelagianos. Mas não, jamais. Nós aceitamos, nós entendemos que o homem tem sua participação na salvação, mas que é Deus quem desperta o homem. É Deus o autor da salvação, e isto é fundamental e importante entendermos. Então, no que diz respeito a tudo isso, hoje nós temos aí as igrejas que são, eu diria, calvinistas, são bem menos, são bem poucas, por exemplo, os presbiterianos, e nós temos as igrejas que são chamadas de arminianas. Nós temos a Assembleia de Deus, muitas igrejas pentecostais, temos igrejas metodistas, enfim. Hoje a gente sabe que os arminianos, eles são maioria esmagadora, tanto no Brasil como fora do Brasil, na Europa, na América, enfim. Então essa visão sinergista, essa visão arminiana, ela é melhor entendida por todos. É uma visão que se adequa melhor, que está mais de acordo com as escrituras, não é? Então é por isso que são muitos aqueles que são realmente arminianos, e que nós não estamos dizendo aqui que o fato de ser calvinista não é salvo jamais, como também de ser arminiano, não, nem ser arminiano nem calvinista vai salvar ou tirar a salvação de ninguém. É simplesmente uma questão de debate, porque foi um debate que iniciou desde o século XVI e que vem rolando, não tem como. E agora, pelo fato de nós estarmos vivendo aí nesse período das redes sociais, isso veio à tona, né? Veio à tona. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, há 30 e poucos anos atrás, não se conhecia essas coisas. A gente não sabia dessas coisas, porque quase não tinha rede social. Até a televisão era difícil. Mas com a chegada das redes sociais, então agora essas coisas são veiculadas, não é? São faladas, e isso vai certamente ganhando espaço, e as pessoas vão ficando curiosas para querer saber, e está aí, é uma verdade. Agora, o importante é dizer que quando a gente estuda mais a palavra, a gente vê que a visão arminiana, ela tem uma coerência maior com as escrituras. Então nós vemos, por exemplo, que Calvino, quando fez diante da sua posição, então criou-se a tulipe. O que é tulipe? Tulipe é um acróstico, e esse nome está em inglês, para representar os pontos que ele defendia. Por exemplo, o primeiro ponto que ele defende, a depravação total. Na depravação total, o Armínio, ele está de acordo, que é aquilo que eu já falei. Realmente, o homem na queda perdeu toda a capacidade de buscar por si mesmo a Deus, de fazer o bem por si mesmo. Então isso aí é ponto pacífico. O segundo ponto da tulipe que Calvino traz é eleição incondicional. Ou seja, Calvino mostra que diante da soberania de Deus, ele resolveu escolher uns para a salvação e outros para a condenação. E ele diz que aqueles que foram escolhidos, que foram eleitos para a salvação, não tem como resistir. Eles realmente são eleitos e são salvos, não há dúvida. Então essa é a posição de Calvino. Aí, contra isso, o Armínio, ele contrapõe, né? O Armínio já vai falar da eleição condicional. Você veja que o Calvino fala da eleição incondicional, ou seja, o homem que é escolhido, ele não resiste. Mas o Armínio fala de eleição condicional, ou seja, exatamente isso que nós falamos. A graça é oferecida ao homem, mas o homem pode resistir, porque Deus respeita o livre-arbítrio humano. E isso não tira o mérito de Deus ser soberano. Deus é soberano, mas aí é uma questão de que Deus ele deu ao homem esse livre-arbítrio, e ele, depois que ilumina o homem, que o homem tem essa condição de agora aceitar, mas ele pode rejeitar também. Então, isso nós acreditamos também que Armínio está com toda razão, porque a Bíblia mostra isso, né?
a eleição condicional, não é? Então, o homem e a eleição é aquilo que vai garantir a salvação do homem, mas eu preciso, na verdade, aceitar, porque eu posso rejeitar, o homem pode rejeitar. E é lindo quando você lê também esse livro, que você vai ler pais da igreja daquela época, lá do início do ano 200, 300, depois de Cristo, e eles mostrando isso, eles falando frases tão lindas com relação à eleição condicional. Então esse é um dos pontos, né, que é o segundo ponto da tulipe, a eleição condicional. Então nós entendemos verdadeiramente que o homem é eleito, não é? É Deus que elege, mas o homem tem sua participação. Então o homem realmente decide, não é? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, ele chegará para vós, né? Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, enfim. Então Deus procura sempre que o homem lhe busque, né? Que o homem realmente lhe aceite, que o homem receba, porque a salvação, ela é comparada a um presente, né? A Bíblia diz que pela graça sois salvos, também diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então é um presente, é uma dádiva, e esta dádiva só é desfrutada pelo homem se o homem aceitar, se o homem receber. Então o homem pode rejeitar. Então esse é o segundo ponto da tulipe. Eu quero ficar por aqui, para que você possa ir entendendo melhor e despertando para até estudar mais. Eu quero diariamente trazer cada ponto da tulipe. Então hoje eu trouxe aqui, mais ou menos aí eu falei sobre o primeiro, depravação total, que nesse ponto, tanto os calvinistas como os arminianos, eles entendem da mesma forma, ou seja, na queda, o ser humano, ele perdeu toda a capacidade de, por si, buscar o bem, buscar a Deus. E o segundo que eu estou falando agora, que Calvino coloca aí a depravação, ou melhor, a eleição incondicional, repetindo aí, que segundo ele, aquele que foi eleito segundo a soberania de Deus, não pode resistir à graça de Deus. E nós vimos aí o contraponto do Armínio, né? Ele fala da eleição, da eleição condicional, ou seja, o homem também tem sua participação, o homem só é eleito se o homem abrir o coração e aceitar, tá certo? Fique com isso, amanhã nós voltaremos e falaremos do terceiro tópico, do terceiro ponto da tulipe, e eu acredito que Deus tem algo para nos orientar, e este estudo certamente vai nos abençoar, vai nos fazer entender muita coisa. Fique na paz. Eu quero orar por você, que Deus possa lhe dar o entendimento, o discernimento, a compreensão de um assunto como esse. É importante, vai servir para todos nós. Quero pedir também a você, querido, que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Esse canal ele é da Assembleia de Deus do Cadeirão Grande. Nós queremos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus, e para isso, se você realmente fizer isso, estiver se inscrevendo, isso vai facilitar. Deixe o seu like também, o seu comentário, e certamente Deus vai lhe abençoar, tá certo? Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por esta tarde. Estamos aqui, através deste canal, levando uma palavra da parte do Senhor para os nossos internautas. Abençoa, Pai, grandemente a cada um de nós, nos faz entender a Tua vontade, e este assunto que é um pouco ainda complexo, nos dá um entendimento para que possamos verdadeiramente estar crescendo na graça e conhecendo mais a Tua palavra. Ser conosco, faz com que esse canal venha crescer também, e outras pessoas possam estar acessando, e assim, Pai, o Teu conhecimento possa chegar a cada vida. Pai, te pedimos essas bênçãos do Senhor, e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, voltaremos amanhã, se Deus quiser.